Olá, começa agora mais um programa em pauta aqui na TV Fevale. Falamos hoje aqui no nosso programa sobre pesquisas internacionais, por isso recebemos aqui no nosso estúdio o pesquisador canadense Dr. Bruce Gavin Marshall, da University of British Columbia, no Canadá. Bruce, muito obrigado pela tua presença aqui no Em Pauta. Vamos falar em português, Perfeito. apesar de seres canadense. E eu queria já começar perguntando o porquê, né? Como que tu falas o português fluentemente aí, já que tu falasse um pouquinho do teu background, né? Da tua história aí como pesquisador, para explicar um pouco para o telespectador. Bom, claro, e também, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre essa parceria internacional que a gente está começando agora, iniciando agora com o professor Marco Antônio. E para mim, realmente, é muito legal estar aqui, porque a última vez que eu estive aqui, nessa região, ontem eu fui para Gramado, para passear um pouquinho. E a última vez que eu estive em Gramado foi em maio de 87. Então já conhece há bastante tempo a região aqui. Exatamente. Bom, quando eu tinha 18 anos, eu fiz intercâmbio pelo Rotary Club. Eu fiquei numa cidadezinha no sudeste de Minas. E quando eu cheguei, eu não sabia nada de português. Mas porque ninguém falava inglês, aí eu comecei a arrastar a língua portuguesa e depois de um ano eu já estava comunicando mais ou menos. Eu voltei para o Canadá, fiz a graduação na UBC e sempre querendo voltar para o Brasil, porque eu conheci diversas regiões do Brasil durante esse ano que eu passei de intercâmbio. E quando eu conheci Manaus, realmente eu fiquei surpreendido com a floresta amazônica. Quando eu terminei a graduação, eu comecei a trabalhar no aquário de Vancouver, cuidando dos peixes amazônicos que tinha no aquário de Vancouver. A tua graduação, só te interrompendo, geografia. 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 Mas mais puxado para os recursos do meio ambiente. Então, eu estava trabalhando no aquário de Vancouver. Eles tinham um convênio com um professor chinês da Universidade Federal do Amazonas, em Manaus. E ele tinha um projeto sobre os peixes ornamentais. E porque eu cuidava de peixe ornamental, aí eu entrei em contato perguntando sobre a possibilidade de fazer um estágio. E ele perguntou, você fala português? Eu falei, bom, eu falo um pouco. Aí eu cheguei lá e passei 6 meses trabalhando nesse projeto e fiquei sabendo sobre a possibilidade de fazer um mestrado, tudo bancado pelo governo brasileiro, se eu pudesse passar o exame de seleção. E então, depois de fazer uma grande viagem na América do Sul, depois que eu saí do projeto, aí eu voltei para Vancouver e comecei a trabalhar de garçom, porque ganha bem, e eu tinha dinheiro que eu tinha que pagar de volta para o governo canadense, que me sustentou durante os 4 anos da minha graduação, porque não é nada de graça lá. Você tem que ser um gênio ou atleta de alto nível para receber uma bolsa integral e com tudo pago. Então, todo mundo paga. Então, eu comecei a trabalhar de garçom e também a estudar português do Portugal. Aí foi muito bom, porque finalmente eu entendi bastante sobre a gramática da língua portuguesa. E aí eu cheguei de volta aqui no Brasil logo depois das tentadas em Nova York, em outubro de 2001, e prestei o exame de seleção, passei, só que porque foi tão inédito de um norte-americano, um canadense, querer entrar num curso como aluno regular, porque tinha estrangeiros no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que realmente é bem respeitado como instituto de ensino, né? Tinha estrangeiros que usavam a infraestrutura do INPA para fazer a parte de campo, só que não tinha nada a ver em relação aos estudos como aluno no instituto. Eles eram pessoas matriculadas nas próprias universidades, nos Estados Unidos, na Europa, Alemanha, Canadá, etc. Só utilizavam a estrutura.
Exatamente, para fazer as pesquisas de campo. Mas eu não, eu queria ser aluno regular, fazer a dissertação em português e tudo isso. Então eles me disseram, bom, eu sinto muito, mas é um pouco complicado politicamente, porque você está na cota das pessoas que realmente foi aprovada para receber uma bolsa. Só que se a gente oferecer uma bolsa para um canadense que vem de um país rico, vai tirar a bolsa de um brasileiro que está atrás de ti na fila. Então, eu sinto muito, mas eu não posso oferecer. Mas você seja bem-vindo, você pode fazer o seu curso, você está matriculado. Então, eu tinha dinheiro guardado. E deu para me sustentar no primeiro ano. No segundo ano, eu consegui uma bolsa através da Universidade de Califórnia, Santa Bárbara. E logo depois que eu terminei o mestrado, aí eu entrei num grande projeto da NASA estudando os fluxos de carbono na Amazônia, que foi muito interessante. Logo em seguida, aí eu entrei no doutorado com uma bolsa do FAPIAM, Fundos de Amparo do Estado do Amazonas, mais ou menos. E isso foi tranquilo. E depois, quando eu terminei o doutorado, eu casei com uma manauara que eu tinha conhecido no INPA, e a gente virou professor na UEA, a Universidade Estadual do Amazonas, e logo depois a gente foi trabalhar na Uninorte, que é da Laureate International Universities. E então a gente estava muito bem, só que aí a minha filha nasceu e a gente, numa viagem para visitar minha mãe em Vancouver, a minha mãe sofreu uma queda no banheiro, bateu a cabeça, e aí eu comecei a ficar um pouco preocupado, porque os meus pais são imigrantes, meu pai já tinha falecido, eu só tenho um irmão e ele mora no Catar, onde ele ganha muito bem, porque ele é professor de inglês. Então eu perguntei para minha esposa, você topa a gente voltar para Vancouver para cuidar da minha mãe? Sim. E isso foi algo que eu aprendi aqui no Brasil. Lá no Canadá a gente é muito individualista. A gente pensa, não, eu estou muito ocupado com a minha vida. Os meus pais, quando não tem como se cuidar mais, aí a gente coloca eles no asilo. Mas eu pensei, não, é assim não. Então, faz 2 anos que a gente voltou e eu consegui uma posição como pós-doutorando na Universidade de British Columbia, no Departamento de Engenharia de Minas. Então, estão morando lá agora, e aí esse vínculo aqui com o Brasil, como é que continuou? Certo, porque o meu supervisor, Dr. Marcelo Veiga, ele é carioca e já faz 20 anos que ele é professor nesse departamento de engenharia de Minas. Ele tem muito conhecimento. Ele fez a graduação na área de metodologia, depois ele fez mestrado em área de biogeoquímica e depois ele fez o doutorado na área de engenharia de Minas. E a área dele, especial, é a mineração artesanal de ouro, onde tem muita contaminação, como mercúrio, outros metais pesados e cianeto. Então, quando ele estava numa conferência lá na Turquia, em outubro de 2015, ele conheceu o Dr. Marco Antônio. E os dois começaram a conversar sobre os complexos de cianeto de mercúrio. Professor Marco Antônio, que é professor aqui na Fevale. Exatamente. Então, ele tem muita experiência com o cianeto, especialmente cianeto, porque tem muita contaminação por cianeto aqui nos rios locais e um pouco de mercúrio também nos sedimentos. Então, é um problema que pode ocorrer aqui também. E na mineração artesanal de ouro, é muita contaminação com mercúrio e cianeto, porque eles usam mercúrio para recuperar o ouro, para amalgamar o ouro, e isso de uma forma bem ineficiente, e o mercúrio vai para os rejeitos. Depois eles botam cianeto para recuperar o ouro residual nos rejeitos, já enriquecidos com mercúrio.
e tudo isso vai para as drenagens. Então a gente conhece muito bem quais são os danos com o mercúrio metilando e entrando na cadeia trófica aquática, na forma de metilmercúrio, que vai até a gente. A gente come um peixe que tem metilmercúrio e passa para a gente. Cianeto mata. Só que a gente tem muito pouco conhecimento da biotoxicidade e biodisponibilidade desses complexos de cianeto de mercúrio. Bom, falando especificamente da pesquisa, já que a gente já entrou no assunto, eu queria que tu comentasse um pouco, então, como é que acontece, já que agora explicando, tu mantém esse vínculo ainda com o Brasil, mesmo não morando mais aqui. O que tem a ver essa pesquisa agora com a pesquisa do professor Marco e com o que é pesquisado aqui na Fevale? Qual é a tua participação hoje aqui, essa visita? Para que serviu esse intercâmbio aí entre as pesquisas, esse intercâmbio de conhecimento? Sim, é o seguinte, é que eles têm muita experiência com saneamento, né? E também usando peixes e outros organismos aquáticos para ver a contaminação que pode ocorrer na biota aquática. Isso é algo que lá em Vancouver, lá na UBC, é um pouco mais complicado porque por causa da ética relacionada com você não pode matar peixe por fins de pesquisa porque os peixes têm os direitos também. E também a gente queria fazer algo com o Dr. Marco, porque aqui no Brasil, por causa da mineração que ocorre, tem garimpo também, por causa da facilidade com a língua, porque eu falo português, meu chefe é brasileiro, fica bem mais fácil. E também é algo que pode, por causa da criação de reatores, pode ser possível aqui, até no futuro, para criar um reator que realmente consegue retirar esses complexos de cianeto de mercúrio dos rejeitos antes de despejá-los nas drenagens. Certo. Vou interromper a nossa conversa um pouquinho para a gente chamar o intervalo. Em seguida a gente continua conversando sobre a pesquisa do professor aqui no nosso Em Pauta de hoje, falando sobre pesquisas internacionais. Nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Em Pauta de hoje, falando sobre pesquisas internacionais. Estamos aqui no estúdio com o pesquisador canadense, o Dr. Bruce Gavin Marshall, da University of British Columbia, no Canadá. Bruce, a gente comentava antes sobre a pesquisa que tu estás fazendo esse intercâmbio de conhecimento com o pessoal aqui da Fevale, e tu comentava sobre o contexto da mineração. A gente tem um episódio famoso aqui no Brasil que é de Carajás, né? E muita gente, por não estar mais na mídia e não se falar mais na grande mídia a respeito do assunto, em conversas informais com as pessoas, ninguém mais tem ideia de que esse problema ainda existe, né? Apesar daquele episódio ter tido uma massiva cobertura a respeito de todos os problemas que aconteceram na época, hoje em dia não se fala mais num contexto de grande mídia a respeito desses problemas e disso que tu estás pesquisando a respeito da mineração no contexto aqui brasileiro. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre como, enfim, desde aquela época para hoje, se isso evoluiu ou se isso melhorou de alguma forma, esse cenário, ou se de repente piorou, porque existe uma grande, por parte da grande população, desinformação a respeito falta de informação a respeito desse assunto, acredito, porque não recebe uma cobertura, né, a respeito desse assunto. Sim, bom, hoje em dia, Chico, tem mais controle, porque tem uma convenção internacional chamada Convenção da Minamata,
que foi estabelecida em 2013. Hoje em dia tem 50 países que assinaram e ratificaram essa convenção, esse acordo internacional. O Brasil é um deles? Brasil assinou. Eu acho que já ratificou também. Canadá recentemente, faz 2 ou 3 meses que ratificou. Então, isso quer reduzir e eliminar o uso de mercúrio. Só que, claro que é algo em progresso, mas é um bom começo, porque antes disso não tinha controle nenhum. O problema é que a gente trabalha muito na Colômbia, onde tem muita mineração de ouro, onde mercúrio, através dos minérios artesanais que usam técnicas rudimentares para extrair o ouro do mineral, eles usam muito mercúrio. Então, esses países estão querendo mostrar para UNEP, UNIDO, esses órgãos internacionais que estão mais envolvidos com a implementação dessa convenção internacional, que são sérios em relação à importância desse assunto. Só que o problema é o seguinte, que o país pode dizer, bom, a gente não importa mais mercúrio. Só que a gente sabe, porque a gente até, através de dados internacionais, conseguimos encontrar que, apesar da importação, por exemplo, de mercúrio para Peru, foi reduzido até 0, no mesmo tempo está aumentando muito na Bolívia. E esse aumento de importação legal, porque Bolívia ainda não assinou, e eu acho que talvez assinou, mas não ratificou, aí tem como importar legalmente toneladas de mercúrio, então, que está fornecendo um mercado negro de mercúrio que entra aqui no Brasil, que vai para Peru, vai para Equador, vai para Colômbia e está ainda alimentando o uso de mercúrio. Quer dizer, tem uma parte desse caminho que não está nem fora da lei, está dentro da lei. Dentro da lei, dentro da lei. E a gente, inclusive, Dr. Veiga e eu, nós outros já pensando em espanhol, porque a gente estava no México. E aí a gente foi conhecer as minas de mercúrio. Lá tem minas de mercúrio onde eles tiram o cinábrio. Lá no México. Onde eles tiram o cinábrio e eles, em fornos rudimentares, eles fazem o líquido metálico. E aí a gente estava lá medindo as emissões de mercúrio no ar. Muito elevados, né? Então, isso é um problema. E o que o governo do México quer fazer com essas minas? Por causa da pressão que a Convenção de Minamata está colocando em cima do México para resolver esse problema, eles simplesmente querem fechar as minas. Mas tem 35 mil pessoas envolvidas nessa atividade econômica. Ou seja, são 35 mil empregos que vão morrer de uma hora para outra. Exatamente, e não tem alternativas econômicas. Então, a gente tem que prosseguir com calma. E outra coisa que a gente, através de um estudo que um aluno mexicano, do Dr. Veiga, está fazendo, é que ele conseguiu traçar que esse mercúrio exportado do México está indo para onde? Está indo para Bolívia, para o Brasil, para a Colômbia, para Equador, de forma legal. Então, é muito difícil acabar com tudo isso. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que mercúrio é algo nos garimpos que causa problemas, principalmente quando o mineiro artesanal queima a amálgama de ouro e mercúrio. Ou seja, essa atividade ainda segue aqui no Brasil. Ainda segue aqui no Brasil, segue em todos esses países da América Latina. Segue na Ásia, segue na África. Então, a gente sabe que aqui é um problema, mas também, quando a gente comparar a situação aqui no Brasil com, por exemplo, lá na Gana, é muito pior lá na Gana. No Canadá, a Convenção de Minamata funciona bem.
nos Estados Unidos também, na Europa Oeste também. Mas para os países em desenvolvimento é um pouco mais complicado. E o que preocupa a gente é que tem duas formas desse mercúrio. Tem a parte ambiental, através dos rejeitos, então pode ocorrer metilação do mercúrio e entra na cadeia trófica. E tem o vapor de mercúrio, que é liberado quando queima a amálgama. E isso vai diretamente para o mineiro artesanal. E muitas vezes, por causa dessa pressão internacional, o que os mineiros estão fazendo? Para não se expor com essa atividade de queimar a amálgama, eles levam para casa, expondo a família toda. A família toda. É. Então, aqui no Brasil, como em muitos países, tem as empresas grandes que fazem extração de ouro. Esses países normalmente não poluem tanto hoje em dia. A gente tem várias parcerias com empresas internacionais na Colômbia e a gente está tentando, com essas empresas, incentivarem algum tipo de coexistência com os mineiros artesanais, porque os conflitos normalmente acontecem nas concessões. Então, por exemplo, aqui no Brasil tem um projeto grande no Rio Xingu, em Volta Grande, que não fica tão longe da Serra Pelada, onde ocorreu, sabe? Todo mundo sabe da Serra Pelada. E hoje em dia, essa empresa canadense quer extrair 17 toneladas de ouro nos próximos 20 anos. Então, é muito ouro. Só que eu assisti uma reportagem através do Fantástico que estava falando de forma negativa sobre esse projeto. Por quê? Porque a empresa quer utilizar cianeto. Agora, se você utilizar cianeto e você vai construir as barragens, depois do uso do cianeto, você vai colocar peróxido de hidrogênio para destruir o cianeto, aí fica inerte. E assim você pode tratar a água e devolve para os rios abaixo. Mas às vezes essa informação não aparece, né? Não aparece. E aí o que, obviamente, está influenciando na impressão de empresas grandes assim, que querem usar toneladas de cianeto e tem projetos grandes para processar 7.000 toneladas de material por dia, é que pode ocorrer desastres como o que ocorreu, por exemplo, em Mariana. Lá em Minas Gerais. Certo. Bom, professor, para a gente ir encerrando o nosso programa aqui hoje, eu queria só retornar um pouquinho na questão da pesquisa internacional mesmo. E se o senhor pudesse falar para a gente aqui, para quem deseja fazer uma pesquisa internacional, fazer o caminho contrário, de repente, que tu fizeste, alguém daqui que queira se aventurar a fazer uma pesquisa em um país estrangeiro, o que é necessário, né, para a pessoa ter condições de sair daqui e poder desenvolver uma pesquisa em outro país, para de repente voltar, como fizeste agora, por exemplo? Esse teu caminho, que é sair do seu país de origem, ficar um tempo fora, de repente até de maneira fixa, ou retornar ou não retornar, enfim. O que é necessário para a pessoa fazer essa trajetória aí, falando um pouco de pesquisa internacional? Sim, bom, hoje em dia, como que você deve saber, Chico, é que acabou muitas dessas bolsas das ciências, da Ciências Sem Fronteiras. Ciências Sem Fronteiras. Né? Só que ainda tem bolsas do ELAP. E essas bolsas realmente são disponíveis para esse tipo de parceria internacional. Eu acho que para um aluno brasileiro, fazendo mestrado, doutorado, sanduíche, porque ainda tem essa possibilidade, eu acho que a troca de conhecimento é muito válido, E eu sempre, também agora com essa parceria que a gente está iniciando com o Dr. Marco, é que a gente espera que alguns alunos de mestrado e doutorado possam ir para passar um tempinho com a gente lá na UBC.
Então, realmente, eu acho muito válido esse tipo de colaboração internacional e também para o fornecimento de experiências internacionais para os alunos. Certo. Muito obrigado pela tua presença hoje aqui no Em Pauta. Obrigado. Muito obrigado por ter agradecido nosso convite e, enfim, seja bem-vindo de volta ao nosso país, à nossa região aqui e que tenha uma boa estada aqui. Muito obrigado, viu? Nosso Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso YouTube, youtube.com/tvfevale, e novidades da nossa programação no facebook.com/tvfevale. Na semana que vem a gente volta. Até mais.